Olá, mais uma vez aqui estamos para dar continuidade à nossa catequese à luz da Palavra de Deus sobre as solenidades, festas e memórias litúrgicas ao longo do ano da Igreja Católica Apostólica Romana. É muito importante esse estudo para nós compreendermos a fundamentação bíblica e teológica dessas realidades que nós comemoramos na liturgia. Há um axioma da Igreja, da história da Igreja, que diz que a lei da oração é a lei da fé. Lex orandi, lex credendi. Aquilo que nós celebramos é aquilo em que cremos. E no que toca a Nossa Senhora, a mesma coisa. Já estudamos até agora 3 solenidades litúrgicas em honra de Nossa Senhora ao longo do ano litúrgico. A primeira, a Imaculada Conceição da Virgem Maria, comemorada no dia 8 de dezembro. Já estudamos no antepenúltimo programa a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, comemorada no dia 1º de janeiro. E, no encontro passado, a Anunciação do Senhor, comemorada no dia 25 de março, 9 meses antes do Natal. Hoje, nós vamos estudar a Assunção de Nossa Senhora, que é comemorada no dia 15 de agosto, ou, aqui no Brasil, quando o dia 15 de agosto não cai no domingo, nós comemoramos no domingo seguinte. O dia 15 de agosto é o dia em que nós celebramos o último dogma proclamado pela Igreja. Ao longo de sua história, ao longo de 2000 anos de história, a Igreja Católica proclamou muitos dogmas. Esse foi o último. Se esse foi o último dogma, esse foi o primeiro e único, até agora, proclamado por um Papa. Como nós sabemos, no Concílio Vaticano I, celebrado na segunda metade do século XIX, 1869, 1870, foi celebrado o penúltimo Concílio Ecumênico, o primeiro concílio do Vaticano. E um dogma foi proclamado naquele concílio, o dogma da infalibilidade pontifícia. O Papa, quando se pronuncia como mestre supremo da Igreja em matéria de fé e de costumes, ele goza de uma especial assistência do Espírito Santo. Portanto, seus pronunciamentos são infalíveis. E isso foi exercitado uma única vez, em 1950, pelo venerável Papa Pio XII. O processo de beatificação dele está em andamento e está bem avançado. Oxalá, muito em breve, nós possamos chamar Pio XII, o venerável Pio XII, de beato. Espero que isso chegue logo. Ele proclamou exatamente no dia 1º de novembro de 1950, com a Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, esse dogma. Nós vamos ler agora, vai aparecer aí na tela do seu computador, na tela do seu celular, do seu televisor, o parágrafo 44 desta Constituição Apostólica, que é exatamente a definição dogmática da Assunção de Nossa Senhora. Depois disso, nós vamos expor brevemente os fundamentos bíblicos e teológicos desta realidade, que se encontram ao longo desse documento, mas o tempo não nos permite estudar todo esse riquíssimo documento que faz uma abordagem histórica partindo das Escrituras, Antigo Testamento, Novo, e também um percurso passando pelos padres da Igreja e por vários santos na história da Igreja,
sobre os fundamentos bíblicos e teológicos desse dogma. E depois, como a gente já vem fazendo, como já fizemos nas 3 solenidades que estudamos até agora, Imaculada Conceição, Santa Maria, Mãe de Deus e Anunciação do Senhor, nós vamos expor e comentar brevemente os pontos mais importantes das leituras da missa, da solenidade da Assunção e também do seu prefácio. Então, vamos agora ao parágrafo 44 da Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus. Com a palavra, o venerável Papa Pio XII. Depois de termos dirigido a Deus repetidas súplicas e de termos invocado a paz do Espírito de verdade, para a glória de Deus Onipotente, que a Virgem Maria concedeu a sua especial benevolência, para a honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos e triunfador do pecado e da morte, para aumento da glória da sua augusta Mãe, e para gozo e júbilo de toda a Igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. O texto chama Nossa Senhora de Mãe de Deus, chama Nossa Senhora de sempre Virgem Maria, não por acaso, porque nós já vimos 2 solenidades, uma dedicada à Mãe de Deus, 1º de janeiro, outra dedicada à sempre Virgem Maria, que não deixa de estar essa verdade embutida na própria solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem antes do parto, durante o parto e após o parto, e a solenidade da Anunciação do Senhor e também da Imaculada Conceição. Nossa Senhora, portanto, aqui os 3 dogmas estão intimamente ligados: sem pecado, Mãe de Deus e sempre Virgem. Ora, a primeira coisa para nós compreendermos esse dogma é precisamente a própria realidade da vida terrena de Jesus, o fim de sua peregrinação terrestre, ou seja, sua morte de cruz, seu sepultamento e sua ressurreição e subida ao céu. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, que não cometeu pecado, se fez carne, nasceu como todos os homens, cresceu como todos os homens, semelhante aos homens em tudo exceto no pecado. Morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, 40 dias depois, subiu ao céu. Então prestem atenção, porque o corpo sem mácula de Jesus, unido à alma humana sem mácula de Jesus, a divindade do Verbo unida à humanidade no Verbo, que não teve pecado, toda pura, toda santa. Esse corpo, o corpo do nosso Senhor e Redentor, morreu. No túmulo, não apodreceu. Não convinha que apodrecesse. Ressuscitou. O todo puro Jesus triunfou da morte. Ressuscitou pelo poder do Pai e pelo seu próprio poder e pelo poder do Espírito Santo. Subiu ao céu. Pronto.
assentou-se à direita do Pai. Aqui nós já temos o básico para nós compreendermos a assunção de Nossa Senhora. Mas alguém pode dizer, mas Dom José, o senhor acabou de falar de Jesus? Como é que o senhor está dizendo que aquilo que o senhor está falando de Jesus é o básico para compreendermos a assunção da mãe dele? É simples. Porque se o filho não cometeu pecado, a mãe também não. Foi preservada de toda mácula. Lembrem-se do estudo que nós já fizemos sobre a Imaculada Conceição, e não é o momento aqui de nós estarmos lembrando todos os fundamentos bíblicos da Imaculada Conceição. Remeto você a ver no nosso portal o vídeo sobre a Imaculada Conceição. Não é o momento também aqui de nós vermos toda a fundamentação bíblica para a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, e para a solenidade da Anunciação do Senhor, as duas últimas aulas que estão em vídeos separados no nosso portal. Tudo isso suposto, a Virgem, como seu filho, não conheceu pecado. A Virgem, como seu filho, na fidelidade a Ele, intimamente unida a Ele, percorreu o mesmo caminho do filho. Há uma catequese de quarta-feira de São João Paulo II a respeito da polêmica que existia no passado. Nossa Senhora conheceu a morte ou não? Atravessou a morte ou não? Isto é, o seu desenlace foi marcado pelo atravessamento da morte ou não? Reparem que na afirmação feita pelo venerável Pio XII, Pio XII usou uma expressão que nem deixa entrever que ela morreu, nem deixa entrever que ela não morreu. Perceberam a frase? Ela vai aparecer aí de novo no seu computador, no seu televisor ou na tela do seu celular. A Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Terminado o curso, ou seja, chegou ao fim a sua peregrinação aqui na Terra. Pio XII, então, foi cuidadoso, não quis nem dizer que ela não morreu, nem quis dizer que ela morreu. Só que Papa São João Paulo II, nessa catequese, que não é o momento aqui de nós expormos, ele opina, e não deixa de ser mais do que uma opinião, é uma posição oficial da Igreja, de que, assim como o Filho experimentou a morte, Nossa Senhora também experimentou a morte. Para São João Paulo II, todos, inclusive Nossa Senhora, atravessam e hão de atravessar este portal doloroso que nosso Senhor Jesus Cristo atravessou. Não convinha que o corpo do Todo Santo Jesus apodrecesse após a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Não convinha também que o corpo da Santíssima Mãe apodrecesse. Ela não podia ter o seu corpo, diferentemente do corpo do seu filho, filho com o qual ela esteve profundamente unida, não somente geograficamente, moralmente, não somente por ser a mãe carnal do Verbo que se encarnou, mas também por ser santa, por ser pura. Não convinha que o seu corpo apodrecesse. O seu filho, 40 dias depois da morte e da ressurreição, 40 dias depois da ressurreição, subiu ao céu. Convinha que a toda pura, que a toda santa, cujo corpo não podia apodrecer, fosse elevado ao céu em corpo e alma. Bem, todos esses argumentos nos levam a uma palavra de nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 6 do Evangelho segundo João, porque nele nós encontramos aqui uma afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo que integra a nossa fé, que está no credo
é o penúltimo artigo do credo, creio na ressurreição da carne, nosso Senhor Jesus Cristo não deixa dúvidas. A ressurreição da carne acontecerá no último dia. Qual é o último dia? O dia em que o Senhor vier para julgar os vivos e os mortos. O dia derradeiro da história da humanidade. Então, alguém poderia dizer, mas o dogma da Assunção da Virgem Maria não afirma que ela já ressuscitou e subiu ao céu em corpo e alma? A frase do venerável Pio XII é esta: terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Vejamos então como conjugar isso com essa frase de Jesus que vamos ler agora. Vai aparecer aí na sua tela, João, capítulo 6, versículos de 37 a 44. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, não o lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que, atenção, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu, e perguntavam, porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. 3 vezes, Jesus diz que a ressurreição vai ser no último dia. E não é o último dia da vida de cada um de nós, isto é, o dia da morte de cada um, como se na hora da morte cada pessoa ressuscitasse. Não ressuscita. Não ressuscita de forma alguma. Os ossos dos falecidos que se encontram nos cemitérios, se for feita uma exumação, eles estão lá. Os restos mortais das pessoas que foram sepultadas estão lá. Claro que nem todas as pessoas foram sepultadas, claro que há pessoas que morreram e cujos corpos nunca foram encontrados, ou porque foram devorados por feras, ou porque foram fulminados, ou porque foram dizimados, etc. Mas regularmente, se você for ao cemitério, você comprova que os restos mortais das pessoas, dos corpos daqueles que estão sepultados, estão lá. A ressurreição de Jesus acontecerá somente no último dia. Último dia. Ora, pergunta-se, o dogma da Virgem Maria, da Assunção da Santíssima Virgem, diz que o corpo dela já ressuscitou e subiu ao céu. Ela subiu ao céu em corpo e alma. Como conjugar o dogma com as palavras de Jesus? Eu acho que dezenas de vezes aqui, quando nós falamos sobretudo da Imaculada Conceição, da Virgindade Perpétua de Maria, dentre outros dogmas marianos, eu recordei, eu tenho quase certeza, ainda não estou ficando broco não, que quem faz a regra, faz a exceção. O próprio Jesus, verdadeiro homem, é uma exceção. A regra qual é a regra? Do livro do Gênesis, depois que o homem e a mulher pecaram, qual foi a sentença terrível que Deus pronunciou? Lembra-te que és pó, e ao pó haverás de voltar, ou tornar.
Essa é a regra. Mas a pergunta é: Jesus Cristo não é verdadeiro Deus? Sim. E também verdadeiro homem? Sim. E se é homem, essa regra não se aplica para ele? Não. É uma exceção. Não por ele ser Deus, mas por ele ser Deus encarnado, que não conheceu o pecado. A carta aos Hebreus vai dizer: ele é semelhante a nós em tudo, menos o pecado. Então, temos uma exceção. E quem faz uma exceção para si, faz também uma exceção para sua mãe, que não conheceu o pecado e cujo corpo foi intocado pela impureza e cuja alma não foi maculada pela iniquidade, a exemplo do corpo e da alma do filho dela. Não convinha que esse corpo apodrecesse. Portanto, não se aplica para Jesus e não se aplica para sua mãe. Lembra-te que és pó e ao pó haverás de voltar. Eu repito aqui uma frase que me agrada pronunciar. Deus é poderoso o suficiente, porque Deus é Deus, para fazer a regra e abrir exceção. Celebramos hoje uma exceção. A regra: tu és pó e ao pó haverás de voltar. Ora, essa regra se insere no mistério da história da salvação todo, onde nós encontramos a respeito da expectativa da vida feliz, como diz a carta de Tito, do apóstolo São Paulo a Tito, capítulo 2, versículos de 13 em diante. Nós aguardamos a expectativa feliz da vinda gloriosa do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa vinda vai marcar o arremate da história, certo? Só que enquanto o Senhor não vem, a expectativa nossa, e esse é um dos novíssimos. Quais são os novíssimos? São 4. São as últimas realidades que vão acontecer após a nossa aventura humana aqui na Terra: morte, juízo, inferno e paraíso. Com a morte, não se segue o adormecimento, senão do corpo. Cemitério é uma palavra grega que significa koemiterion, significa dormitório. Verdadeiramente o corpo dorme, mas a alma se apresenta imediatamente diante de Deus para o seu julgamento. É o julgamento particular. Essa é a fé católica. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que se segue o juízo. Como aconteceu o julgamento de Nossa Senhora após a sua morte? No mesmo molde dos demais. Porque a regra de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para a prestação de contas dos nossos atos, aplica-se também a ela. Foi julgada na hora exata de sua morte. Mácula não tinha, portanto, nem foi condenada, nem poderia ser, nem foi purificada no purgatório, nem poderia ser, porque ela não cometeu pecado. Quanto tempo entre a morte dela e a assunção em corpo e alma dela ao céu, não sabemos. Mistério que não é abordado nem pelo venerável Pio XII. Isso é um silêncio que, na verdade, dirimir essa interrogação, para nós, não é necessário, não é essencial. Discutir essas questões, o tempo que decorreu entre o sepultamento do corpo de Nossa Senhora como o sepultamento de Nosso Senhor, foi 3 dias depois, como Jesus, que morreu na sexta e ressuscitou no primeiro dia da semana, que hoje nós chamamos Dia do Senhor, em latim, domingo, não sabemos. Também isso não é necessário para a nossa fé.
O fato é que prestem atenção nas palavras cuidadosas e muito bem estudadas do venerável Pio XII. Terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma a glória celestial. O importante é que ela terminou o curso. Segundo São João Paulo II, ela morreu e o seu corpo subiu ao céu juntamente com sua alma, ela plenamente ressuscitada, não importando, não estando definido se isso aconteceu um dia depois do seu sepultamento, 2 dias depois do seu sepultamento, 3 dias depois do seu sepultamento, 1 semana ou 1 mês, o que é irrelevante. Minha opinião, que aliás eu não tenho o direito aqui de emitir, mas eu repito, é uma opinião minha, que a Assunção aconteceu pouquíssimo tempo depois do seu sepultamento. Isso por causa do pouquíssimo tempo que decorreu entre o sepultamento do corpo de Jesus e sua ressurreição, 3 dias. Mas atenção, isso é só uma opinião minha. Não é a posição da igreja, por favor. Bem, agora vamos a alguns textos que são já conhecidos de vocês. Eu nem preciso citar aqui. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Atenção. Qual foi a frase de Jesus para esse ladrão que se arrependeu, esse ladrão que se converteu? Hoje estarás comigo no paraíso. É claro que a alma do ladrão está no paraíso. Por que o seu corpo não? Por causa de João capítulo 6. E eu ressuscitarei no último dia. Eu repito, Nossa Senhora é uma exceção dentre todas as criaturas. A única exceção dentre todas as criaturas que se encontram no céu, ela é a única ressuscitada. Criaturas. Porque o seu Filho, que é o Criador, está ressuscitado também. No capítulo 1 da carta aos Filipenses, nós temos a frase do apóstolo Paulo: meu desejo é partir e estar com Cristo. Deixar a habitação desta tenda, isto é, este corpo, deixá-lo e habitar com Cristo. A expectativa da imediata entrada na glória daqueles que, no fim de sua peregrinação terrestre, encontram-se em paz com Cristo. Lembram do anelo, do desejo de São Paulo na 2 Timóteo, no seu testamento espiritual? Terminei a minha carreira, travei o bom combate, guardei a fé, desde já me está reservada a coroa da glória, que o justo juiz me dará naquele dia. São Paulo aguarda a iminente entrada na glória quando deixar esta terra. Essa expectativa cumpriu-se na Virgem Maria, no seu corpo e na sua alma, terminado o curso de sua peregrinação terrestre. Ela entrou na glória, ressuscitada. Eu repito, não é o momento mais aqui de lembrarmos a fundamentação bíblica e teológica para a Imaculada Conceição. A Assunção de Nossa Senhora já tratamos aqui, toda pura, cheia de graça, porém inimizade entre ti e a mulher, hoje estarás comigo no paraíso. Todos esses versículos hão de ser considerados, todas essas afirmações que já foram aqui abordadas quando tratamos da solenidade da Imaculada Conceição, de Santa Maria, Mãe de Deus, e da Anunciação do Senhor. Agora nós vamos partir para a fundamentação bíblica litúrgica dessa solenidade, ou seja, as leituras da missa. A primeira leitura é do livro do Apocalipse, capítulos 11, finalzinho, e 12. Façamos uma breve leitura do texto e teçamos os pontos principais da primeira leitura.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão, cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvia então uma voz forte do céu, no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O texto clássico, onde aparecem essas personagens misteriosas, a mulher, a criança que está no ventre da mulher e o dragão. Esse capítulo 12 há de ser lido à luz do capítulo 3 do livro do Gênesis, como nós já vimos, onde aparecem essas mesmas personagens. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. Pronto. Os padres da igreja viram unanimemente, e não somente eles, mas praticamente todos os santos, ao abordarem esse assunto, esse capítulo 12 e o capítulo 3 também do livro do Gênesis, que nessa mulher estão vislumbradas duas realidades. A igreja, que gera Cristo em nós, a igreja que é nossa mãe, a igreja que em nós dá à luz Cristo, pela fé e pelo batismo. Portanto, nascemos para a vida eterna no ventre de nossa mãe, a igreja. Mas também esta mulher representa aquela primeira crente, aquela que, depois da cabeça da igreja, que é Cristo, é o seu membro mais eminente, mais destacado, que é a Santíssima Virgem. Arca da Aliança. Me parece que quando estudamos a ladainha de Nossa Senhora, e esse é um dos títulos da ladainha de Nossa Senhora, Arca da Aliança, nós vimos a fundamentação bíblica. Por favor, vocês vejam os vídeos anteriores sobre a ladainha e acompanhem lá a fundamentação bíblica para a Arca da Aliança. Aqui está. No céu apareceu o templo da Arca da Aliança. Maria Santíssima é o templo que contém esta arca. Na arca está guardado, está alojado, está sendo gerado no ventre de Maria aquele que é a nossa nova aliança. Aquele que disse na instituição da Eucaristia: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. O sangue da nova e eterna aliança é o sangue que veio do DNA desta mulher, desta virgem, desta mãe, deste membro mais eminente da igreja. Esse é o primeiro aspecto da primeira leitura. Depois, vestida de sol, o fulgor, o brilho de Cristo nela. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida.
E Mateus 5,16, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Essa mulher vestida de sol é a Virgem Maria, no resplendor da sua santidade, na magnificência das suas inúmeras virtudes, o esplendor da graça de Deus refugindo nela, transbordando nela, que é a Kekaritomene, a cheia de graça. Tendo a lua debaixo dos pés, imagem que tem muitos significados para os padres da igreja. A lua representa, de certa forma, o mundo criado, porque ela é o astro, digamos assim, o satélite, que não tem luz própria, e ela, dentre todos os elementos do firmamento, é a que, depois do sol, mais brilha. E brilha à noite, brilha também de dia, pouco, mas brilha mais à noite. A lua como representação de todo o criado. Jesus diz, por meio do apóstolo Paulo, no capítulo 15 da 1 aos Coríntios, que o Senhor Jesus vai colocar todas as coisas como escabelo dos seus pés. Tudo será colocado debaixo dos seus pés. Tudo será colocado sob o seu domínio. Aqui nós temos o cumprimento dessa promessa. E isso já acontece por meio de Maria Santíssima, por meio da Igreja. Isto é, todas as criaturas representadas pela lua são colocadas debaixo dos pés desta mulher grávida, que é, ao mesmo tempo, a Igreja e a Santíssima Virgem. Depois, o outro elemento, o grande dragão, cor de fogo. Não vamos desdobrar aqui o significado das sete cabeças, dos 10 chifres e sobre as cabeças 7 coroas. Chifre simboliza a força, 7 é o número de plenitude, 10 também é a plenitude 7 mais 3, que é a totalidade, a perfeição. Coroa é a falsa aparência que ele apresenta ao mundo de que reina, quando na verdade não reina. Jesus o chama príncipe deste mundo, príncipe, não rei deste mundo. Príncipe não usa coroa, quem usa coroa é o rei, mas ele é um imitador barato. Lembram da 1 aos Coríntios, primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 17, o mundo inteiro jaz sob o poder do maligno. Mas aqueles que pertencem a ele, porque no mesmo versículo se diz, nós somos de Deus, e o mundo jaz sob o poder do maligno. Aquilo que ele diz a Jesus quando tenta nosso Senhor, na terceira tentação, no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, é mentira. Ele é mentiroso desde o princípio. Qual foi a mentira que ele disse para Jesus? Tudo isso me foi dado. Será teu se prostrado me adorares. Ele não é o rei deste mundo. Nunca foi. Jesus concede ao demônio o título de príncipe deste mundo. Príncipe. Ele é alteza deste mundo, não é majestade desse mundo. Não existem duas majestades neste mundo, só existe a majestade de Jesus. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Reparem aqui algo muito bonito. O Filho, diz o versículo 5 da primeira leitura de hoje, do Apocalipse, portanto, Apocalipse 12, 5. O Filho é levado para junto de Deus e do seu trono. E a mulher foge para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Esse deserto, evidentemente, é neste mundo, mas obviamente que depois desse desfecho dramático, e o Apocalipse narra o embate, o combate doloroso, dramático, entre o poder das trevas e Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso que cuida da mulher, não permite que o seu filho seja devorado pelo dragão. O dragão furioso vai perseguir os filhos desta mulher, a descendência desta mulher,
no cumprimento da profecia de porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, até o final dos tempos haverá essa luta, esse embate, esta guerra, esta batalha que só no derradeiro instante da história chegará ao seu termo. E Nossa Senhora, nesse sentido, esta mulher que, terminada essa batalha, é levada para a glória. Salmo responsorial. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza, prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. É um salmo que classicamente, tradicionalmente, a tradição da igreja aplica à igreja e à Nossa Senhora. Nossa Senhora tem, pelos seus méritos, pelas suas virtudes, esta veste esplendente de ouro. Ela é a rainha, e a expressão, atenção, me parece que na ladainha de Nossa Senhora, nós vimos 12 títulos de Nossa Senhora como rainha. Lembram? Rainha dos mártires, rainha das virgens, rainha dos confessores, rainha dos patriarcas. Lembram disso? Então, procurar os vídeos onde nós abordamos os títulos de Nossa Senhora na ladainha. Esses vídeos estão no nosso portal, no YouTube. Que o rei se encante com vossa beleza. Uma frase deste salmo que bem se aplica à alegria, à glória que o Filho e o Pai prestam, e meu Pai o honrará, é a promessa de Jesus, aqueles que forem a Ele fiéis, no Evangelho segundo João. A honra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tributam àquela que foi escolhida por eles, ou por Ele, cada uma pessoa da Trindade. Se aplica isso também para ser a mãe do Verbo encarnado. Maria Santíssima, Assunta, gloriosa, é esta mulher, rainha, que se assenta à direita do Pai, gloriosa, esplendorosa, à vossa direita se encontra a rainha. Eu já dizia, não sei se foi no encontro passado ou atrasado, se o filho está sentado à direita do pai, a mãe está sentada à direita do filho. E qual foi a personagem do Antigo Testamento? Qual foi o rei do Antigo Testamento, cuja mãe, quando se apresentou diante dele, ele determinou imediatamente que se colocasse um trono ao lado do trono dele, ou seja, à direita do trono dele. Quem lembra? Salomão, cuja mãe se chamava Betsabeia. Ela é a mãe rainha que se assenta à direita do filho. O filho ordena que se coloque um trono à direita, é do seu trono, no palácio real. Ora, se o próprio Salomão faz questão de que sua mãe, rainha, seja colocada do seu lado direito, por que não o Filho de Deus? É correto dizer, então, que Nossa Senhora, na glória do céu, está assentada como rainha do céu e da terra, à direita do Filho? Temos esse texto e já comentamos. E temos 1 Crônica, se não me engano, 12 ou 19, não estou agora lembrado, é no primeiro livro das Crônicas, chutaria capítulo 12. E
esse salmo, à vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. E a alegria com a qual esse cortejo acontece, entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam no Palácio Real. Olha que tema sugestivo. No dia da Assunção da Virgem, cantar este salmo, celebrar com esse salmo essa realidade, vislumbrando essa grande festa no céu e na terra, anjos e santos, todas as criaturas, com a entronização da Santíssima Mãe, assunta ao céu em corpo e alma. Segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 15, de 20 a 27. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um só homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força, pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Os temas principais da segunda leitura: Cristo ressuscitou como primícias dos que adormeceram. Essa é a certeza que nos leva a afirmar que depois dele todos ressuscitaremos. O apóstolo Paulo coloca aqui a ordem que deve ser obedecida na ressurreição. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, isto é, ele foi o primeiro. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião de sua vinda. Esse por ocasião de sua vinda, me parece que a gente já viu lá atrás, João capítulo 6, Jesus dizendo que todos ressuscitarão no último dia. Maria Santíssima é uma exceção, nós já vimos. Essa ordem estabelecida por Jesus, isto é, todos vão ressuscitar somente no derradeiro dia, seja para o céu, seja para o inferno, seja para a vergonha eterna, seja para a felicidade sem fim, é o tema de Daniel capítulo 12, que é retomado por Jesus com outras palavras no capítulo 6 do Evangelho segundo João. Textos já vistos é aqui. Então, atenção, Cristo, depois do fim, depois que todos ressuscitarem, entregará o reino ao Pai, depois de destruir todo o principado, todo o poder e toda força. Isto é, o poder das trevas será definitivamente destruído, banido, extirpado, aniquilado, o que não significa dizer que o inferno vai desaparecer, nem significa dizer que os anjos maus serão destruídos. Mas o domínio que eles exerciam sobre os homens será completamente anulado, pois é preciso que ele reine quando isso acontecer, quando o derradeiro instante chegar, ele colocará tudo debaixo dos seus pés. Perceberam que o tema debaixo dos pés tem relação com a primeira leitura? A lua debaixo dos seus pés, primeira leitura. E tudo é colocado debaixo dos pés de Jesus, segunda leitura. Reparem que maravilha. Toda a criação colocada sob o jugo de Maria, sob o jugo da igreja, uma mulher coroada, a lua debaixo dos pés. A lua debaixo dos pés. O próprio demônio se rendendo à Virgem Maria. Não é por acaso. Quem lembra da imagem de Nossa Senhora das Graças? A imagem de Nossa Senhora das Graças, ela está pisando numa serpente. Essa imagem tem relação com Gênesis 3. Ela esmagará a tua cabeça. Ipsa conteret, em latim. Ela esmagará. E tem relação com a primeira leitura e com a segunda leitura.
uma mulher tendo a lua debaixo dos pés, esmagando a serpente. Aliás, esse dragão que se coloca diante dela para persegui-la. E a segunda leitura, a última frase da segunda leitura, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Para concluir, o Evangelho. Segundo Lucas, capítulo 1, de 39 a 56. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa. Dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam, os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São muitos os temas aqui que poderiam ser desdobrados na homilia, na espiritualidade, no comentário, na mística do dia da Assunção de Nossa Senhora. Eu destacaria aqui 2 pontos. O primeiro ponto é: o poderoso fez em mim maravilhas. Fez grandes coisas em meu favor. A Assunção da Virgem é a última grande coisa que o poderoso fez em favor de Nossa Senhora. Elevando-a ao céu, entronizando-a na glória, fazendo-a assentar-se à direita do Filho. À vossa direita se encontra a rainha, vestida, ornada de ouro de Ofir. Esse aspecto eu penso que é imprescindível a ser abordado. Essa frase dela: o poderoso fez em mim maravilhas. E depois a frase anterior: doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Bem-aventurada é a feliz. O céu também é chamado de bem-aventurança celeste. O céu é chamado de bem-aventurança sem fim. O céu é chamado de felicidade que não acaba jamais, para que onde eu estou, vós estejais também. Lá, ela desfruta desta bem-aventurança, que em nós já é uma realidade, mas está sujeita aos reveses, porque estamos no tempo sujeitos ao pecado. Nela, essa bem-aventurança é plena, não somente em sua alma, mas também no seu corpo. Para concluir, como eu disse para vocês, eu, desde a minha ordenação presbiteral até hoje, o esquema, entre aspas, que eu utilizo para preparar as minhas homilias é o do prefácio da missa. Vamos ao prefácio da missa da Assunção de Nossa Senhora. O prefácio é a primeira oração após as oblatas, após a oração das oferendas, na segunda parte da missa, que se chama liturgia eucarística. O prefácio tem os elementos principais da solenidade da missa em questão. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo,
Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada à glória do céu, aurora e esplendor da Igreja triunfante. Ela é consolo e esperança para o vosso povo ainda em caminho, pois preservastes da corrupção da morte aquela que gerou de modo inefável vosso próprio Filho feito homem, autor de toda a vida. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos, com os santos, vos aclamamos jubilosos, cantando ou dizendo a uma só voz. Primeiro ponto, elevada a glória do céu. A elevação, a assunção. E penso que as palavras do venerável Pio XII foram bem precisas, breves, mas precisas. Ela foi elevada ao céu em corpo e alma. De novo, citando literalmente, foi assunta em corpo e alma a glória celestial. O fato mesmo da elevação. Elevada pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aurora e esplendor da Igreja triunfante. Aurora. O que é aurora? É o início do dia. O que é aurora? É o nascer do sol. Se quisermos, é o nascente. Em Nossa Senhora, no céu, já é uma realidade. Aquilo que todos nós aguardamos, os eleitos cujas almas estão no céu, mas não estão ressuscitados, e os que ainda peregrinam aqui na terra, que esperam participar dessa felicidade sem fim, ressuscitados, e os nossos irmãos que se purificam no purgatório, que ainda não ressuscitaram, mas já têm a certeza da salvação. Aurora e esplendor da Igreja triunfante no céu, não há brilho maior entre os que se encontram na felicidade sem fim, como o brilho de Nossa Senhora. Lembram da frase de Jesus, na casa do meu Pai há muitas moradas? Lembram também da expressão usada pelo apóstolo Paulo, atenção, a respeito do brilho dos corpos celestes? Vamos, por favor, ao texto. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 40 a 44. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas o brilho dos celestes difere do brilho dos terrestres. Uma é a claridade do sol, outra a claridade da lua e outra a claridade das estrelas. E ainda uma estrela difere da outra na claridade. Assim também é a ressurreição dos mortos, semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, também há um espiritual. O que nos interessa aqui, por favor, é o versículo 40. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas o brilho dos celestes difere do brilho dos terrestres. Uma estrela difere da outra na claridade. No céu, só o corpo de uma criatura refuge. Por enquanto, é o da Virgem, a única ressuscitada no céu, além do seu Filho Jesus. Mas quando todos ressuscitarem, o brilho de Nossa Senhora no céu será o mais refulgente, aurora e esplendor da Igreja triunfante. Consolo e esperança para o povo ainda em caminho. O que é consolo? Quem olha para a Virgem e a contempla pela fé, gloriosamente ressuscitada, isso é um consolo para nós. Esse corpo que Deus resgatou pelo mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus, está destinado à glória. Olhando o corpo de Maria ressuscitado, eu sou consolado, não apenas por suas preces, não apenas pelos seus méritos,
não apenas pelos seus exemplos que eu devo imitar, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, mas também e principalmente porque o que já aconteceu com ela é aquilo que eu espero desfrutar, que a igreja espera participar, do qual a igreja espera participar. Consolo, atenção, consolo e esperança. Vivemos nesta expectativa feliz de um dia terminada a nossa aventura na Terra, como terminou a aventura dela, nos encontrarmos na amizade com Deus, para um dia desfrutarmos dessa realidade da qual ela já participa. Pronto, espero ter contribuído para sintetizar os pontos mais importantes da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Deus cumule você de bênçãos. No próximo encontro, a última das solenidades litúrgicas, que é comemorada somente no Brasil, a solenidade de Nossa Senhora Imaculada Conceição Aparecida, que celebramos no dia 12 de outubro, a padroeira do Brasil. Até lá, um grande abraço, boa noite.